Queridas irmãs, queridos irmãos, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao convite feito pelo presidente da casa, José Luiz, e esse agradecimento eu estendo a todos os trabalhadores dessa casa tão amorosa, dessa casa tão importante para todos nós, todos os trabalhadores, todos os irmãos que aqui se encontram, encarnados, desencarnados, e rogamos que a paz do nosso Mestre Jesus se instale e permaneça em nossos corações. Porque muitas coisas nós ainda não sabemos. Poucas coisas sabemos. E entre elas é que sem a paz do nosso Mestre, a nossa jornada se faz mais difícil, se faz muito mais pesada. Então, que todos os dias da nossa vida, nós possamos relembrar do convite do nosso Mestre Jesus. Ao vivo é assim. Quando Ele nos fala: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o repouso para as vossas almas. Porque suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Então, nós vamos perceber que o Mestre nos faz esse convite amoroso, um convite que é o principal convite para as nossas almas. Quando nós estamos encarnados, ao decorrer do nosso trajeto, nós nos deixamos nos distrair por muitas e muitas coisas. Então, muitas vezes, achamos que vamos ser felizes se ganharmos na loteria, achamos que vamos ser felizes se casarmos, se descasarmos, e aí fazemos planos terrenos e esquecemos o principal motivo de estarmos aqui. E o principal motivo de estarmos aqui é sermos melhores, nos tornarmos melhores. E para estarmos aqui, o fundamental não é dinheiro, não é beleza, não é fama, não é juventude. O fundamental é a paz na nossa alma. Porque podemos ter tudo isso citado aqui. Se não tivermos a paz em nossos corações, nada valerá a pena. Então, quando o Mestre nos faz o convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e todos nós estamos, isso eu posso garantir, independentemente da idade terrena ou da idade espiritual, todos nós estamos cansados e sobrecarregados. Percebamos que Ele não fala que Ele vai vir até nós, mas Ele nos faz o convite para que nós possamos ir até Ele. E que Ele nos aguarda a qualquer momento, a qualquer circunstância, independentemente dos nossos erros, independentemente das nossas quedas, porque teremos, Ele nos aguarda de braços abertos. Então que nós possamos ter essa coragem de ir até o nosso Mestre. Por que requer coragem? Por que, Renata, que requer coragem? Porque nós vamos ter que abrir mão de várias ilusões que nós mesmos criamos no nosso espírito e na nossa jornada terrena e até mesmo na nossa jornada espiritual. Criamos ilusões, fantasias, que teremos que destruí-las para o nosso próprio bem, para a nossa própria felicidade. Então, ir até Jesus, para que nós tenhamos a paz em nossas almas, requer coragem para que nós possamos
nos conhecer, identificar essas fantasias, esses mecanismos de fuga e de defesa que nós criamos, muitas vezes para amenizar a dor até. Mas é necessário que nós nos conheçamos para ir até ele. Na quarta-feira passada, foi um dia atípico. E eu vou dizer para vocês por que foi um dia atípico. Eu fui fazer compras cedo, saí do supermercado e tinha um rapaz que parecia ser uma pessoa em situação de rua, sentado em frente ao mercado. Percebi que tinha o segurança conversando com ele. Provavelmente o segurança estava o convencendo a sair dali, porque na mentalidade do segurança ele deveria estar atrapalhando os clientes, né? E aí eu e esse rapaz fizemos um contato visual. Muitas vezes a gente faz o contato visual e a gente finge que não há esse contato visual. Mas eu fui até ele. Não fiz nada demais e não estou contando essa história aqui para que achem que eu sou boa, porque eu não sou boa, nós não somos bons, como diz Jesus, bom é meu Pai que está no céu, né? Fiz o contato visual e fui até ele e perguntei, o senhor está precisando de alguma coisa? E aí me mostrou os pés dele, que estavam em carne viva. E ele falou assim, eu não tenho uma sandália para andar. Me mostrou os pés. Será que você poderia comprar uma sandália para mim? Eu falei, posso. O que me custava? Estava em frente ao mercado. Não estava atrasado e ainda que tivesse. Perguntei, o senhor está precisando de mais alguma coisa? E ele falou assim, se você puder comprar um cobertor, eu agradeço, está fazendo muito frio essa época em Brasília, né? Se você puder comprar um cobertor, eu agradeço. Eu falei, pois bem. Fui lá, comprei a sandalinha dele, o cobertor dele e entreguei para ele. Chego no meu trabalho, eu tenho um grupo com os meus irmãos, e o meu irmão mais velho mandou no grupo seguinte, algumas horas depois. Olha, eu encontrei esse senhor no meio da rua, um outro senhor, que ele estava com a canela, não tinha mais pele, não tinha mais carne, só tinha osso. Encontrei esse senhor no meio da rua e não sei o que fazer, meu irmão falou, no grupo dos irmãos. Eu falei, liga para o SAMU. Que aí o SAMU, enfim, é o trabalho, né? Pode ir lá e ajudar ele. E meu irmão ligou para o SAMU. A primeira ligação é de um atendente, que aí eles passam para o médico, para que o médico possa saber o que aconteceu. Meu irmão disse que ele foi falando o que estava acontecendo e quando meu irmão falou que era uma pessoa em situação de rua, a linha caiu. Ele achou que a linha tivesse caído, então ele ligou de novo. Mesmo procedimento. Quando ele disse que era uma pessoa em situação de rua, ele percebeu que tinha desligado, ele foi na cara dele. E a gente ficou naquela situação e, enfim, conseguimos ajudar. Isso eu estou falando no mesmo dia. Eu tenho um telefone na minha baia, né? Na baia onde eu trabalho, que praticamente só meu chefe tem um número. E aí meu telefone ligou, no mesmo dia, poucas horas depois. Meu telefone ligou e eu até achei que fosse meu chefe, era um venezuelano. Não sei como ele conseguiu o número. E aí ele disse que a família dele, que ele tinha chegado aquele dia em Brasília, que a família dele toda tinha sido assassinada, enfim, que ele estava sem comida, não sabia o que ia fazer, não tinha onde morar e tal. Eu falei, olha, eu vou tentar ligar para o CRAS, né? E ele falou assim, eu posso te ligar então depois? Eu falei, pode. Aí fui lá com a minha equipe, tentamos ligar para o CRAS. Ninguém atendeu e eu também não podia fazer muita coisa. Estava no auge ali do fechamento do jornal onde eu trabalho, não podia fazer muita coisa. Enfim, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer com essas 3 histórias que aconteceram no mesmo dia para vocês? Quando eu era pequena, e isso não faz muito tempo, quem é espírita aqui vai saber,
A gente sempre ouviu falar, e hoje aqui, inclusive, o Evangelho falou, que o planeta, que é um planeta de provas e expiações, passará a ser um planeta de regeneração. Né? Na minha humilde percepção, nós estamos nessa transformação. Renata, você leu isso em algum lugar? Não, não li. Então vamos para o cartório? Não, não vou para o cartório, porque isso é uma percepção minha. Por que é uma percepção sua? Porque veja, aonde você olha, mais do que nunca, há dores enormes na humanidade. Se eu for perguntar para cada um de nós aqui, incluindo a minha pessoa, os nossos corações estão sangrando por diversos motivos. Nós temos as nossas dores pungentes, talvez como em momentos atrás, em reencarnações atrás, não tivéssemos. Por quê? Porque é chegado o momento da transformação mesmo. Você tem medo? Não, não é ter medo. É um alerta. É um alerta. Porque o planeta... alguém está vendo pela primeira vez aqui? Não. Então, todos nós sabemos que tudo que Deus faz está no processo de transformação e de evolução. Correto? Os planetas também. Então, o planeta Terra passará, ou já está nesse momento, né, no auge desse momento, de transformação planetária, para passar a ser um planeta de regeneração. Quem faz parte desse planeta de regeneração, ou quem vai fazer parte deste planeta de regeneração? Espíritos regenerados, óbvio. Não é isso? Sim. Só que, durante muitos e muitos séculos, durante muitas e muitas reencarnações, ficamos adormecidos. A mensagem de Jesus nos foi passada há mais de 2000 anos. E talvez a gente saiba de cor o Evangelho. Talvez a gente saiba de cor os capítulos da Bíblia. Mas é o momento de colocar em prática. Por isso que eu trago a vocês esses 3 exemplos que aconteceram em um dia, comigo e com a minha família, porque se nós tivermos olhos para enxergar, o Mestre precisa da gente agora, mais do que nunca. Mesmo com os nossos corações sangrando, a gente precisa atuar. É com o nosso coração sangrando que a gente vai fazer mesmo. Porque às vezes dá vontade de ficar só na cama, né? Com a nossa dor. Mas os Espíritos nos ensinam que é aliviando a dor dos outros que a gente consegue amenizar a nossa dor. Tanto que, espiritualmente falando, um dos remédios para a depressão, e depressão é doença, precisa ser tratada com remédio, com psicólogo, mas espiritualmente falando, um dos remédios para a depressão é a caridade. Por vários motivos. Entre eles, porque eu, Renata, vou ver que apesar das minhas dores, que eu as tenho, claro, eu tenho pelo menos uma sandália para andar. Meus pés não estão sangrando porque eu não tenho sandália para andar. Eu não estou na porta de um supermercado implorando para que alguém compre um par de chinelos para mim. Porque eu, Renata, vou verificar que eu não estou sozinha. Esse senhor tinha 56 anos, meu irmão ainda comentou, eu achei que ele tivesse 70 pelo sofrimento. Porque eu, Renata, vou verificar que eu não estou sozinho, morando nas ruas, com a perna esfacelada,
sem ter para quem ligar, sem ter para quem pedir ajuda. Isso não diminui a minha dor, talvez. Porque a minha dor, a dor de cada um é a dor de cada um. Mas na medida em que a gente vai vendo, em que todos estão no mesmo processo, a gente vai, talvez, nos tirando num lugar de vítima, que muitas vezes a gente se coloca e faz parte do processo. Mas quando você sai desse lugar de vítima, porque a vítima, ela te para, quando você se vitimiza, você se paralisa e você responsabiliza o outro, e aí você não faz nada para sair de onde você está. Quando a gente pega, então, a palavra do Mestre, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Primeiro, nós precisamos entender que a mensagem de Jesus é extremamente atual e sempre vai ser atual para os nossos corações. Sempre. Jesus falava por metáforas, ele contava histórias. Um grande mestre, um grande educador. Porque não há forma melhor do que você absorver uma lição do que pelas histórias. Minha avó fazia isso com a gente. Quando você conta uma história, aquilo vai ficar na sua mente. Melhor do que você dar uma lição de moral, melhor do que você tentar passar a mensagem por qualquer outro meio. A melhor forma é por meio de história. E o nosso grande mestre sabe disso. Então ele contava histórias, ele contava metáforas. E aí você imagine, quando ele falou para Nicodemos, que era um doutor da lei, mas Nicodemos, se eu estou te falando as coisas da terra, você não compreende, como é que eu vou te falar as coisas espirituais? Então ele tinha uma imensa dificuldade de passar a mensagem espiritual para a gente. Só que ele passava. E aí a gente tem que tentar compreender o que o mestre quis dizer. Não na superfície, mas nos aprofundando. Então a gente tem que tentar abrir um portal para entrar naquela época, entrar naqueles costumes, entrar no que eles compreendiam como Deus. Então, o que narra Mateus nessa passagem de muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos? A primeira coisa que a gente precisa compreender é que não existem privilégios na lei de Deus. Ele nos ama igualmente. Pode ser aquele considerado o maior santo da terra ou aquele considerado o maior criminoso da terra. Tem um amor igual de Deus. Deus nos ama igualmente. Então, não existem escolhidos de Deus. Todos somos os escolhidos. A gente vai compreender a mensagem que somos nós que vamos fazer a escolha. Então, todos nós estamos sendo chamados há 2000 anos atrás para entrar nesse reino de paz e de amor. Mas quais estão sendo as nossas escolhas para entrar nessa festa nupcial? Porque é uma festa nupcial. Então, o que fala Jesus? Jesus fala o seguinte, que existia um rei, e sempre que ele se refere a rei, ao filho do rei, é sempre Deus, é sempre Jesus. Então ele fala o seguinte, que o filho do rei ia se casar. Então o rei ia fazer uma grande festa. Uma grande festa. E aí ele mandou os seus mensageiros fazer ou enviar o convite para os convidados. Quem não quer participar de uma festa do rei? E esses enviados foram entregar os convites. Mas para
paradoxalmente, os convidados não quiseram participar da festa. E mais, eles chegaram a matar alguns dos enviados. Então veja, os enviados, quem eram os enviados para essa grande festa? Eram os profetas. Os profetas que vieram falar das verdades do céu. A gente sabe, por exemplo, que Sócrates foi enviado por Jesus. Sócrates já começou a falar de vida após a vida. O que fizeram com Sócrates? Mataram Sócrates. E vários outros. Então, ao longo da humanidade, e fizeram isso com o próprio mestre, quando alguém vinha falar em várias nações sobre as verdades espirituais que contradizia muitas vezes com o materialismo, essa pessoa não era bem aceita. Não era bem aceita. Porque vejam, você falar para um rei naquela época: ó rei, você é rei hoje, mas tem reencarnação e aí você pode nascer como escravo. Imagina o que esse cara vai pensar. Não quer isso aqui não. Ó, sai fora. Esse aí não quer acreditar não ainda. E aí manda matar, porque ele não quer acreditar naquilo. Não quer acreditar nessa verdade. E aí, alguns enviados que não foram assassinados voltaram, isso Jesus dizendo nessa parábola: muitos chamados e poucos os escolhidos. Voltaram e falaram assim: Senhor, eles não aceitaram o seu convite. Não aceitaram o convite de uma festa maravilhosa, de um banquete maravilhoso. E ele fala assim: então vamos chamar outros convidados, outros povos, outras nações. Vamos mandar essa mensagem para outras pessoas. E aconteceu a mesma coisa. Eles também não quiseram. Por quê? Porque para entrar no reino de Deus, porque para entrar na festa celestial, nós temos, como a gente disse no começo, nós temos que abrir mão de vícios, de prazeres terrenos, de fantasias que nós criamos, para ir até Jesus, para encontrar a paz. E quantos de nós estamos dispostos a fazer isso? Quantos de nós estamos dispostos a fazer isso? Só que o tempo urge, né? Como diz um amigo meu, o tempo urge. O tempo urge. Mais do que nunca, Jesus nos chama. E na transformação planetária, no planeta de regeneração, só ficará os espíritos que compreenderem essa lição. Porque quem ainda se comprazer no mal, nos vícios, será convidado a se retirar, como aconteceu com Capela. Quem quiser mais informações, que leia Os Exilados de Capela. Então o alerta está a todo momento chegando até nós. E aí, como os convidados não queriam participar da festa, o que o rei fala? Então faz o seguinte, convida todo mundo. Todos estão convidados para participar desse banquete. Todos estão convidados a participar desse banquete. Todos nós estamos convidados. Todos nós estamos sendo chamados para fazer a nossa reforma íntima, para olhar para dentro de nós. Não é ninguém que vai apontar, ninguém tem o direito de apontar para a gente e dizer o que a gente precisa mudar.
Ninguém tem esse direito. Só nós nos conhecemos. Só nós sabemos as angústias que nós passamos. Só nós sabemos as dores que nós passamos. Só nós sabemos aonde o calo aperta. Só nós sabemos os nossos mecanismos de defesa para aliviar certas dores. Faz parte. Faz parte. Só que há um chamamento maior, que é capaz de aliviar as nossas dores sem os prazeres efêmeros e aparentes terrenos. É isso que Jesus nos fala. Quando a gente vê os exemplos das Olimpíadas, tantos exemplos lindos de pessoas que persistiram, muita persistência. Na evolução espiritual é assim também. A gente tem que persistir a cada dia. Perceber as nossas falhas, perceber as nossas quedas e focar nelas para que possamos ser melhores. É fácil, Renata? Não. Um amigo meu que diria, é fácil. O Antônio. Não acho que seja. Não acho que seja. Mas é possível. E quando a gente tem a ajuda do maior e o melhor que já pisou aqui, e em todo momento que a gente lê a Bíblia, que a gente lê os livros do Chico, a gente percebe que ele está para nos ajudar a todo momento. O rei chama então a todos. E aí as pessoas vão. Quem é que vai recusar bebida, comida de graça, refrigerante à vontade? Foram vários para a festa. Aí o rei está lá passeando na festa, feliz, porque finalmente tinham convidados, o casamento do filho dele. E aí relata Mateus, de acordo com Jesus, que ele percebe uma pessoa que está sem a veste nupcial. O que é a veste nupcial, então? Já que todo mundo foi convidado. Estamos falando do mundo espiritual. Não é isso? Tudo que Jesus fala é sobre o mundo espiritual. A veste nupcial é o nosso perispírito. O que é o perispírito, então? Então nós temos o corpo físico, nós temos o espírito e temos o perispírito, que é uma veste. Não há como disfarçar no plano espiritual. Aqui eu estou disfarçada, né? Estou de maquiagem e tal. No plano espiritual não tem como você disfarçar, ninguém disfarça. Você é o que você é. Então ele estava sem a veste nupcial. O que é isso? Ele não estava, apesar de todos terem sido convidados, mas tinham critérios para entrar no reino de Deus, na festa do rei. E ele não deveria estar ali porque ele, portanto, não tinha alcançado a evolução espiritual para participar daquele banquete. E aí vem a metáfora da coisa. Que aí Jesus fala que o rei falou que ele foi amarrado, que ele foi jogado fora da festa e que aí ele teria que recomeçar. O recomeçar a gente já sabe, né? É o reencarnar novamente. Então veja, muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Resumo da ópera. Todos nós fomos e estamos sendo conclamados para participar desse reino de Deus, desse reino de paz, desse reino de esperança, desse reino onde não há ansiedade, onde não há depressão,
onde não há dores. Porque é a nossa consciência nos dizendo: parabéns, você fez o que você deveria ter feito. É a nossa medalhinha de ouro das Olimpíadas. É o reconhecimento do nosso esforço. E percebam, Jesus nos conhece melhor que nós mesmos. Ele não vai exigir o que nós não podemos dar. E nem nós podemos exigir nem de nós e nem do outro, porque aí a gente entra num lugar muito delicado que basicamente todas as religiões infelizmente têm, que é a hipocrisia. Que é você exigir de alguém ou de você mesmo algo que a pessoa não pode dar ou que você não pode dar, e você usa disfarces de algo que você não é. Não precisamos disso. Não precisamos disso. Não precisamos fingir algo que nós não somos. Não é isso que Jesus quer da gente. Não é isso que a espiritualidade quer da gente. O que a espiritualidade quer da gente é que nós tentemos hoje ser melhor do que ontem e que tentemos amanhã ser melhor do que hoje, um esforço diário. Vamos cair? Vamos cair. Vamos tropeçar? Vamos tropeçar. Mas se a gente se esforçar, a gente consegue ser melhor, nem que seja um pouquinho a cada dia. A gente consegue. O que nos falta, sinto dizer para mim mesmo, é o nosso esforço, é a nossa vontade, é o nosso desejo, é o nosso foco de sermos melhores. Para terminar, eu trouxe aqui uma mensagem do irmão X, que é Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, chamado, está no livro Contos e Apólogos, chamado O Bendito Aguilhão. Então, ele fala o seguinte: atendendo a certas interrogações de Simão Pedro, no singelo agrupamento apostólico de Cafarnaum, Jesus explicava solícito: destina-se a boa nova, sobretudo, a vitória da fraternidade. Nosso Pai espera que os povos do mundo todo se aproximem uns dos outros e que a maldade seja esquecida para sempre. Não é justo se combatam as criaturas reciprocamente a pretexto de exercerem domínio indébito sobre os patrimônios da vida, dos quais somos todos simples usufrutários. Operemos assim contra a inveja que ateia o incêndio da cobiça, contra a vaidade que improvisa a loucura e contra o egoísmo que isola as almas entre si. Naturalmente, a grande transformação não vai surgir de inesperado, de uma hora para outra. Santifiquemos o verbo que antecipa a realização. No pensamento bem conduzido e na prece fervorosa, receberemos as energias imprescindíveis à ação que nos cabe desenvolver. Olha que interessante. No pensamento bem conduzido e na prece fervorosa. A paciência no ensino vai garantir o êxito à sementeira. A esperança fiel vai alcançar o reino divino. E a nossa palavra aliada ao amor que a auxilia vai estabelecer o império da infinita bondade sobre o mundo inteiro. As sombras e moléstias por toda parte, como se a existência na Terra fosse uma corrente de águas viciadas. É imperioso reconhecer, porém, que se regenerarmos a fonte, aparece adequada solução ao grande problema. Restaurado o espírito em suas linhas de pureza, sublimando-se-lhes as manifestações. Em face da pausa natural que se fizera espontânea na exposição do mestre, Pedro interferiu perguntando: Senhor, as tuas afirmativas são sempre imagens da verdade. Compreendo que o ensino da Boa Nova estenderá a felicidade sobre a terra. No entanto,
Não concordas que as enfermidades, as doenças, são terríveis flagelos para as criaturas? Aí ele vem com uma ideia genial para ele. E se curássemos todas as doenças? Pergunta Pedro. Se proporcionássemos duradouro alívio a quantos padecem aflições do corpo? Não acreditas que assim instalaríamos bases mais seguras ao reino de Deus? E Filipe se ajuntou ao pensamento do Pedro. Grande realidade. Não é fácil encontrar ideias no alto quando o sofrimento físico nos incomoda. É quase impossível meditar nos problemas da alma se a carne permanece abatida de achaques. Aí outros companheiros falam, não, verdade, vamos fazer isso, Senhor. Vamos fazer isso, realmente, a gente vai tirar a doença de todo mundo, a gente vai curar todo mundo. E aí Jesus, vendo aquele alvoroço, todo mundo adorou a ideia. Ele muito sabiamente deixou que todos se acalmassem ali. E louvando a piedade, né? Sentiu que todos estavam sentindo, percebeu que todos estavam sentindo piedade, louvando a piedade, comunicou então aos apóstolos, aos amigos, que no dia seguinte, a título de experiência, todos os enfermos seriam curados antes da pregação. Porque o que Jesus fazia? Ele pregava primeiro e posteriormente ele curava alguns enfermos. Naquele dia, a título de experiência, ele faria diferente. Ele curaria os enfermos e depois ele faria a pregação. Que era o supra-sumo. Ouvir a pregação de Jesus é o que nós precisamos. Com efeito, no outro dia, desde a manhãzinha, o médico celeste, junto com os apóstolos, impôs suas milagrosas mãos sobre os doentes de todos os matizes. Então ele começou a curar todo mundo, logo de manhã. E aí, quando as pessoas ouviram que ele estava curando logo cedo, as pessoas vieram e ele curou todos os enfermos. Só que aí os apóstolos falaram, fique que daqui a pouco Jesus vai falar. Fique que daqui a pouco Jesus vai pregar. Calma que daqui a pouco Jesus vai pregar. Aí os enfermos, o que aconteceu? O que vocês imaginam que aconteceu? Foi embora. Jesus sabia que isso ia acontecer. Ele sabia. Todos foram embora. Com a cura do último enfermo, a vasta margem do lago, que estava lotadíssima, contava com a presença do Senhor e dos 12 aprendizes. Desagradável silêncio baixou sobre a reduzida assembleia. O pescador de Cafarnaum, Pedro, endereçou o significativo olhar de tristeza e desapontamento ao mestre. Mas o Cristo falou compassivo. Pedro, estuda a experiência e guarda a lição. Aliviemos a dor, mas não nos esqueçamos de que o sofrimento é criação do próprio homem, ajudando-o a esclarecer-se para a vida mais alta. E sorrindo expressivamente, rematou: a carne enfermiça é remédio salvador para o espírito envenenado. Sem o bendito aguilhão da enfermidade corporal é quase impossível tanger o rebanho humano da sal da terra para as culminâncias do paraíso. Então, infelizmente, as dores que ainda nos afligem, sejam elas dores físicas ou as dores espirituais, são experiências pelas quais nós precisamos aprender. E que todos nós possamos aprender com elas, buscando sempre a cura, claro. Mas que possamos aprender com serenidade,
com calma e, sobretudo, alertas. Porque o convite que Jesus nos fez há 2000 anos atrás está ainda aí. E Ele nos aguarda para que possamos ser campeões olímpicos de nós mesmos. Muito obrigada, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe.